Vai fazer a pergunta de novo ou pode continuar da Bom, resposta? não, eu vou fazer a pergunta de novo, é só para poder a Ah, gente ter o registro é aqui isso para mesmo. Marveles. Então, essa reunião é sobre o espaço de inovação, né, e aí, como eu estava comentando, nós já fizemos a visita ao município, nós queremos saber de vocês, se vocês têm algum direcionamento de tema para o espaço de inovação, se vocês pensam alguma coisa, inclusive talvez baseado no diagnóstico que foi realizado no município. Tá. Na verdade, é assim, ó, trazendo aí para a nossa realidade de uma cidade de 15 mil habitantes, o nosso centro de inovação aqui que está em andamento, realmente, deve estar com uns 80% da obra em andamento. A gente está estudando agora as propostas de imobiliário. É assim, vai ser um local que necessariamente vai começar a falar de inovação. Então, assim, desde do simples fato de falar de inovação até tema mais complexo, que pode ser de uma linguagem de programação específica, por exemplo. Na nossa região aqui é muito forte a agricultura, e a gente tem algumas empresas aqui que aplicam bastante tecnologia no campo. Então, assim, eu tenho certeza que essas empresas, quando a gente já foi feito contato, mas quando isso estiver rodando, muito possivelmente elas vão querer intensificar e ser o nosso apoio, né, para ações nessa área. Basicamente, eu entendo que vai ser um momento para falar de profissões do futuro, então, assim, independente da área, até assim, os projetos de cooperação que a gente tem aí no Inova, é para falar de assuntos de inovação independente, então, assim, metodologia de inovação, linguagem de uma programação, o que, que é Smart City na prática, sabe? É bem amplo, para plantar a sementinha da inovação. Possivelmente a gente tem uma vertente um pouquinho mais forte, dada essa questão da agricultura aqui na região, tem alguma coisa nesse sentido aí mais específico, mas ainda não tem nada, juro por Deus, assim, sabe? Tranquilo, Bruno, entendi. Eh, uma coisa também que a gente queria saber, como você falou, já tem 80% aí do espaço, construído, né. Essa proposta, fica pronta quando, assim? Ó, aqui na região tem chovido bastante. Eu acredito que Uhum, nesse primeiro semestre a obra esteja concluída, creio. Aí, assim, vai ser mais uma questão de mobília, de um ajuste ou outro ali. O aniversário de Tarumã é outubro, então o Oscar já tem, assim, a intenção de inaugurar o quanto antes e de outubro não pode passar. Então, em outubro, para estar entendi. funcionando 100%, já com atividade, já com programação, já com colaborador, já estruturado já. Uhum. O bom é que você vai falando uma pergunta que a gente tem que fazer, e aí vai puxando a outra, você já vai soltando, né. Por exemplo, essa questão de estrutura, ela vai ter ali, provavelmente, né, estrutura mínima, computador, internet, impressora. Sim, sim. Aham. Até tem E aqui, eu ia procurar aqui, acabei pegando outra atividade para fazer, mas a gente tem um projeto que não sei se faz sentido compartilhar agora, ou senão depois eu mando, mas tem assim uhum. uma questão de metragem, o que está disponível Ah, de intenção. Quer ver? Deixa eu até compartilhar. Você posso compartilhar rapidinho? pode compartilhar e também a gente vai te pedir para poder passar mesmo para a gente, porque os meninos estavam pedindo para a gente, se tiver algum material que complemente tudo. Ó que Tá, lindo. vocês estão vendo? Estão vendo? Sim, sim. Sim, aham. Ó, na verdade, assim, essa apresentação ainda ela não está completa, eu nem apresentei para os caras ainda. É assim, ó, essa aqui é o projeto dele, né? Uma questão de visual, eu até vou tirar umas fotos para mostrar a evolução da obra também, se for o caso. Então, do que é o projeto em si. E aí, na planta, deixa eu tirar vocês aqui. A planta, a intenção é que tenha essa disponibilidade aqui de espaço. Então, assim, um espaço para computadores, que aqui alguns a gente vai disponibilizar, outros vão ser mesas para o pessoal chegar com note e tal. Duas salinhas menores para reuniões mais reservadas, até umas 4 pessoas. O mobiliário que a gente está pensando, todo ele não vai ser fixo, vai ser dinâmico e muito provavelmente todos com roda. Aqui tá vendo? Por exemplo, aqui nessa sala não necessariamente, mas em todas as demais vão ter rodinha para ficar versátil, então não ficar travando. Aqui, por exemplo, essa sala maior, que é uma sala de reunião, a gente pode usar as 4 mesas aqui no exemplo, separadas, assim como juntar todas elas e fazer uma reunião numa mesa maior. Então, assim, a questão é fazer desse espaço mais múltiplo possível, espaço para coworking, fora também vai ter algumas coisas em relação ao network, tem algumas coisas fora aqui também, e uma sala de podcast, que daí é voltado para uma atuação
Um de um mercado que estúdio? a gente entende, é tipo um estúdio, Uhum, que aí a uhum. gente vai trabalhar tanto da edição de imagem, quanto propriamente dar oportunidade para o nosso cidadão que queira, né, participar e ter o seu podcast, ter um local adequado aí, bem bacana. Então, trabalhar desde com edição de imagem, que a foto dessas câmeras também a gente vai usar, assim como de vídeo, que daí a montagem dos vídeos dos podcasts pode vir daqui e também usar como podcast. Mas, assim, necessariamente esse é o espaço que a gente está pensando hoje. Algumas fotos aqui, só para ter um ilustrativo. Muito top, Bruno. A gente visitou, inclusive, né, aí a Sim, estrutura, eu lembro que estava já bem encaminhada. Ô Bruno, e aí, claro que não dá para falar também de estrutura sem ter, por exemplo, uma pessoa que possa estar atuando, né. É claro que tá. a gente sabe que o projeto ele está pedindo isso aí, essa contrapartida de vocês, mas isso é uma proposta já do município, mas para as ações em relação ao Inova, por exemplo, vocês teriam ali quem ficar, quem, né, atuar, quem poder Sim, fazer um sim. atendimento, né, e aí Sim. quem são essas pessoas, assim, são pessoas, né, do município, é você, quem são as pessoas? Só para a gente entender um pouquinho. Hoje até a secretaria da qual eu faço parte aqui é Desenvolvimento Econômico e Inovação. Então, eu tenho puxado a maior parte das ações de inovação. Embora, por exemplo, o curso de inovação que a gente teve aí de programação, por exemplo, quem realizou foi o nosso centro de formação profissional. As reuniões que a gente tem participado, a maioria eu que vou, eu, Oscar. Mas, assim, a intenção é que para esse centro de inovação, dado que é um prédio à parte, tem uma estrutura mínima de pelo menos uma pessoa que vai ser responsável por toda a organização, questão de cronograma, execução das atividades, manutenção de tudo que for necessário para a execução das atividades, vai ter essa pessoa. Inclusive, ela vai ser quem vai puxar as ações pertinentes ao Inova. E assim, aí os projetos de cooperação que a gente tem, intenção, a maior parte deles reflete no próprio centro de inovação. Então, com Oeiras e com Guimarães, a conversa que eu tive com o Sérgio e com o Flávio era mais o sentido de troca de conhecimento mesmo. Eles abrirem videoconferências, a gente leva para esse espaço aqui, eles apresentam, né, sei lá, desde um negócio que eles fizeram na prefeitura, que pode ser legal, a uma empresa na cidade, que pode ser legal, alguma coisa voltada à tecnologia e inovação, e aí a grande questão vai ser disseminação do conhecimento, através de videochamada. Então, leva para lá, essa pessoa que vai estar lá vai ser responsável por fazer tudo isso acontecer. Só uma E dúvida, Bruna, por exemplo, essa pessoa que vai atuar ali, ela vai ter um perfil específico, ela vai ter que ter um conhecimento específico de inovação, uma formação Sim. específica? A gente espera encontrar alguém que tenha conexão com a área. Não vamos colocar ninguém assim que seja não tenha minimamente alguns conhecimentos que a gente espera. Então, é necessário que essa pessoa tenha, a gente já tem uma linha aí do que esperar. Provavelmente um universitário já estudando, possivelmente área de tecnologia, se não for formado. A gente tem a intenção de que seja alguém já com uma visão um pouco diferente, não muito cru, não. bacana. Você falou dessa questão de ser um universitário, vocês estão pensando em algo, por exemplo, para ter voluntariado, ou até de que forma vocês estão pensando também nas ações desse espaço, incluir a sociedade civil? Hoje a gente tem aqui, por exemplo, uma associação de estudantes, de mais de 500 estudantes de modo geral, né? Então, dentro desse grupo de associados também tem um grupo que faz parte de cursos de tecnologia. A inovação ela é ampla, não necessariamente é só tecnologia, né? Estou dando só um exemplo. Então, assim, espera-se que a gente trate com grupos de interesse específico algumas ações. Então, por exemplo, esse grupo de tecnologia, a gente pretende chamar, ouvir o que eles gostariam de ter de oportunidade. A gente tem também o grupo do pessoal que pode ter um interesse específico e que organizadamente nos demandem algum conteúdo. A gente tem esse interesse, inclusive um dos slides que tem aqui é a questão da quádrupla hélice, né? E aí, parceria, buscar sempre empresa, universidade, embora a Tarumã não tenha, a gente tem uma conexão boa com uma de Assis aqui do lado, tem alguns hubs que a gente consegue fazer parceria também, e a sociedade civil, ela faz parte com certeza. Em relação à participação social, como é que você enxerga essa participação do público dentro desse espaço? Ó, sendo franco, eu acho que vai ser uma novidade, sabe? Então a gente vai sentindo na realidade mesmo a partir de que as coisas começarem a efetivar, porque assim, é,
Hoje, se falar em inovação, em alguns assuntos, vai ser muito novo. E, assim, é uma expectativa que a gente tem de realmente plantar uma semente. Eu vivi aqui, particularmente em Assis, uma experiência de um hub privado que foi fundado, e se esperava, por exemplo, que em um ano, 2 anos, tivessem startups lá e as coisas acontecendo, e faturando, e ficando produtivo toda a estrutura que eles têm. E não necessariamente aconteceu. Então, vai desde começar a marcar uma reunião para contar o que vai ser, abordar alguns assuntos, fazer alguns hackathons, fazer algumas reuniões. Então, assim, a nossa intenção aqui vai ser muito voltada a, primeiramente, disseminar o conhecimento, mesmo sim, por mais simples que seja. E, naturalmente, aí na cidade vai fomentando algumas ações. Provavelmente comece com um grupo pequeno de pessoas, mas tende a intenção é que no longo prazo as coisas aumentem. Nossa, Ô, Bruno, vários, né? desculpa, vai. Não, pode falar, eu ia perguntar se você tinha outra pergunta. Não, você já comentou, a gente ia fazer, acho que, sobre a questão do espaço ter uma integração com as instituições de ensino, você já comentou também, né, que não tem É, universidade no município, mas também pode buscar essa parceria com o município vizinho, né? Tarumã, por exemplo, só para te explicar com um detalhe maior aí, não sei se vai ajudar ou não, Aham, mas aqui pode. Tarumã, por exemplo, tem um projeto de robótica que a gente faz em parceria com a FEMA, que é a fundação do município de Assis. Lá nessa FEMA, o Oscar tem um vínculo muito forte lá dentro, e não só na pessoa do Oscar, lógico, né, mas com a prefeitura no modo geral. E aí lá eles também têm um hub de inovação. Então, eles têm lá cursos de tecnologia, desenvolvimento de software, ciência da computação, tem, se eu não me engano, pós-graduação na área também. Mas, além disso, eles fomentam bastante a questão de projetos. Então, levando nesse centro de inovação deles, lá nesse hub, projetos, por exemplo, de direito, que pode ser aplicado, algumas coisas de inovação. Vários projetos deles estão indo para lá. E alguns dos projetos têm alunos aqui de Tarumã. Então, assim, vai servir tanto para esse aluno fazer o vínculo com a universidade, também quanto cidadão. Então, assim, vai ser uma experiência bacana nessa conexão, dada que a FEMA é uma grande parceira nossa. Ô, Bruno, você falou sobre a questão de ter uma pessoa, pelo menos, aí, né, no espaço, mas você acha que tem possibilidade dessa equipe ser, né, ter um aumento da equipe? Hoje, falar para você que está definido, sacramentado a estrutura mínima, não está. Hoje, assim, eu entendo que minimamente um, sem nenhum não dá, né? Mas Dá, eu não verdade. sei. E eu não consigo dizer até onde essas demandas hoje, né, na realidade de hoje, até onde essas demandas vão comprometer essa carga horária dessa pessoa. Porque potencialmente ela vai estar ali também fazendo um corpo a corpo com pessoas que chegam. E vai ter que, muito possivelmente, fazendo visita, fazendo algumas parcerias. Então, necessariamente as pessoas vão precisar sair. Então, eu acredito que duas, no máximo, aí nesse começo. Mas eu parto do princípio de uma para começar a sentir as coisas acontecerem e à medida que for evoluindo, as demandas surgindo, a gente possa ter mais segurança na decisão. Entrar com duas hoje, eu acharia um pouco desnecessário, mas eu entendo que num curto prazo, aí, pelo menos duas vai ser preciso. Isso assim, Ok. lógico, né? Por exemplo, prédio manutenção vai precisar, então a gente vai ter alguém, algum colaborador aí que vai fazer um apoio lá para a organização do espaço. Então, essa eu não estou nem contando. Não, tranquilo. Pela estrutura que a gente viu, realmente uma pessoa só não Não, daria não. conta. Bom, eu acho Lauren, alguma mais? Sobre trabalho voluntário, por exemplo, né? Você Acabei mencionou não que vai ter falando, duas né? Ó, pessoas. aí assim, ó, quando eu citei a ETA, era justamente nesse sentido, que assim, a própria associação de estudantes, ela tem uma diretoria de cunho voluntário. Então, assim, é um grupo lá de 500 alunos que fazem parte, né? Dado uma questão até de transporte que a prefeitura disponibiliza, em troca, essa associação faz uma gestão de associados mesmo. E esse grupo, ele tem uma força boa no sentido de disponibilidade de parcerias para voluntariado. Então, esses estudantes, por exemplo, da diretoria, eles potencialmente são parceiros nossos para fazer ações. Um deles, inclusive, trabalha aqui comigo, não lembro se vocês conheceram o Luiz. O Luiz estava aqui já? O Luiz, ele assumiu a presidência agora tem, talvez, aí uns 2, 3 meses. E aí, assim, ele é uma das pessoas que a gente está envolvendo já em algumas conversas para trazer a associação, para pensar nessas ações do voluntariado. Essa é uma das associações que tem aqui, né? Então, pelo menos esse parceiro, eu garanto que coisas com relação a esse voluntariado sairão, sim.
Maravilha. Acho que da minha parte é isso, Fabiana. Da minha também, Bruno, viu? Foi rápido, bem rápido. Isso E aí aí, vocês vão usar para? então, aí a R10 construiu esse questionário para que a gente pudesse coletar essas informações, para eles pensarem numa primeira proposta sobre esse espaço. E aí é claro que não é algo que vai ser batido o martelo, vai ser entregue para vocês, vocês vão avaliar, olha, tá dentro daquilo que a gente estava esperando, a expectativa, não tá, devolve, vai fazendo as mudanças. E aí tem uma outra situação que a ideia é tentar fazer algo que tenha conexão com os acordos de cooperação, que foi pedido inclusive naquela reunião, são pedidos inclusive dos municípios, né? E aí eles ainda vão avaliar de que forma que eles vão implementar isso dentro desse espaço de inovação. Porque a gente está ainda nesse formato de estar estreitando as atividades para começar a execução de fato. Mas já tem a intenção. Então, o direcionamento para eles também nessa proposta são as intenções que foram assinadas lá em novembro. A gente está aguardando também, assim, depois que a gente passar isso para eles começam a trabalhar e aí fazem um outro ponto com a gente para poder apresentar essa proposta. E aí é antes da marcha. A ideia é que antes da marcha seja entregue para vocês. Entregue a proposta, você fala. A proposta. Uhum. E até assim, a respeito da visita, quando a gente esteve lá em Portugal, eu já fui olhando o que poderia ser aplicado aqui. Então, da nossa parte, a conexão ela existe principalmente com Oeiras e Guimarães, como eu disse. Tem um outro projeto aí que o Oscar que participou, que é um FabLab em Lisboa e Biolab lá. Então, assim, esse talvez a gente consiga também associar no sentido da disseminação do conhecimento, algumas coisas práticas com professores para capacitá-los, a gente consegue também conectar. Então, só para registro, essa terceira cooperação que o Oscar ele entendeu que é oportuno a gente entender como foi lá estruturada as coisas em Lisboa, como está funcionando hoje, e talvez replicar alguma coisa aqui em Tarumã, talvez o Centro de Inovação seja um caminho para que algumas coisas aconteçam, mas a réplica disso não necessariamente funcionaria lá. A gente teria um espaço, mas talvez aí separado e mais voltado à área da educação mesmo. Entendi. Uhum. Sabe quem tem um espaço assim também? É muito legal, Cascavel. Mas é mais voltado para a capacitação dos servidores. Mas é um espaço muito bacana. Também depois, se você quiser conversar com o Rafael, que está agora à frente das ações, a gente te coloca num Como ponto assim aí, para tá bom? servidores? É da prefeitura para os É da colaboradores da prefeitura. prefeitura? Uhum, da prefeitura. E aí o espaço tem um espaço físico já do município e é exclusivo para isso. Claro que, porventura, acontece outras capacitações envolvendo faculdades e tudo mais, mas ele é um espaço de capacitação para o servidor. Tem uma capacitação de a gente está trazendo alguém de fora para a área do meio ambiente. Todos os servidores da área do meio ambiente estão sendo convocados para poder participar disso. Aí depois a gente te passa qualquer coisa, o contato do Rafael para você falar, porque ele chegou agora, né? O Zorek, ele assumiu uma nova pasta e aí ele não consegue estar assim à frente mais do projeto. Ele está ajudando e tudo, colaborando até pela experiência que ele teve nesse último, né, o ano aí, nos últimos anos, mas agora quem vai tocar é o Rafael. Aí ele ainda não está muito integrado, porque ele não conhece as pessoas ainda, né? Mas é um rapaz que, inclusive, ele é coordenador de um espaço lá que chama Fundetec, que agora eu não vou saber, mas é um espaço de inovação e é engraçado porque ele tem as pautas deles também é muito voltada para a agricultura, né, lá. Então, pode ser que vocês até troquem mais ideias até. Depois, se quiser Legal. falar com ele, tá? Fechou, agradeço. Bruno, é isso então. A gente espera Só você ir para a isso? marcha, né? Só isso, viu? É É, muito rápido. Espero você para a tranquilo. marcha. Eu acho que eu não E. vou. Sério? Acho que vai o Por Oscar e quê? o vice. Ah, é? É. Mas tu não tinha feito a tua inscrição? Achei que tu tinha. Oscar, não, Ah, a conversa seria com a palestra, né? Os 30 não, minutos tá, do tá Oscar. certo. Uhum, não, beleza. Vamos ver aí se por um Se acaso trombamos um dia tiver. desse aí. Mas se por um acaso o prefeito mudar de ideia, viu? Aí qualquer coisa só alerta pra gente fazer sua inscrição e isentar, tá bom? Fechou. Obrigado, gente. Beleza, Tchau, brigadão. tchau, Bruno. Até mais. Agradeço. Tchau.